Você acredita que foi pelo Brasil, a parte espiritual? Porque eu já escutei muitos relatos de espiritualistas que falam muito do Brasil ser ali a pátria espiritualizada, que vai ajudar muito, muito o mundo em relação, por ter essa abertura de diversidade espiritual, religiosa, diferente de outros países. Eu acho que assim, eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, eu vou muito no meu sentir. Por exemplo, eu fui morar num lugar da Austrália que poucas pessoas vão morar. Quando eu decidi que eu ia embora do Brasil, eu cheguei lá na agência que fez a minha viagem e falou, eu quero ir para um lugar que ninguém vai. E o rapaz que me atendeu chama Fernando também, falou, você vai para a cidade onde eu fui, Perth. Ótimo, é essa que eu vou. Onde que é? Gente, é um dos lugares mais lindos do mundo. É incrível, parece que é tudo de mentira, assim. Perth é incrível. Ela é considerada a metrópole mais isolada do mundo. Ela está na costa oeste da Austrália, né, no estado de WA. É tipo, a Austrália, por tamanho, dimensão, é o quinto maior do mundo. Ele perde para o Brasil, que é o quarto, em extensão. Perth fica na costa oeste, no sul do Índico. É assim, fim do mundo, gente. Você morou no fim do mundo? Eu morei no fim do mundo. Eu estava lá. Fui lá. Fiquei quase 3 anos lá. E foi maravilhoso, uma experiência incrível na minha vida. Né? Estudei também no mesmo lugar que o Fernando estudou. Eu falei, não, vou estudar nessa escola. Eu falei assim, ótimo, Fernando, já estou seguindo os sinais, vamos embora. E fui para Perth. Foi um lugar... Perth é um lugar que fica muito perto de umas montanhas lá. Lá é um lugar onde tem muito contato com o aborígene. Porque a Austrália, quando você vai para Sydney, Melbourne, mais para a costa leste, você não tem tanto contato com o aborígene. Você está longe do bumerangue. Exato. Perth, ele já fica mais, é o countryside, ele fica muito no interior. Ele é tipo uma Manaus. É isso que eu ia falar. Perth é uma Manaus da Austrália. E lá acabou que você acaba tendo mais contato com o aborígene, né? Legal. E eu tive muito contato. A escola, na universidade onde eu fui estudar, tinha programas porque assim, eles têm programas, como é o indígena dele, né? De inclusão, tem toda aquela questão, que eles são muito marginalizados lá, tá? Vivem pelas ruas, também cheirando cola, e tem toda uma questão social sobre eles. E eles são um povo muito místico. E Perth é um lugar muito místico, e eu não sabia. Porque tem uma pedra lá, que é a pedra onde eles rezam. O xamanismo na Austrália é uma coisa fortíssima, e onde eu estava, eu acho que era... Toda a Austrália é muito xamânica. A Austrália é muito espiritual. É um lugar extremamente espiritual, né? Aquele povo, eles são milenares. Assim, você olha a fisionomia do aborígene, você vê e fala, gente, é um povo meio que da pré-história. É mesmo. Aliás, tudo da Austrália é pré-histórico, assim, os bichos, a fauna, a flora, é uma terra muito diferente. E eu, quando eu cheguei em Perth, eu sentia que eu tinha morado lá. Né? Eu falei assim, gente, parece que eu estou aqui há não sei quantos anos, assim. Fui estudar comunicação, que é uma coisa que eu não esperava também. Eu sempre quis estudar comunicação no Brasil, nunca tive chance de fazer. E lá aconteceu. E foi tão natural que, gente, eu te juro, até hoje eu não sei como eu me formei. Eu não sei como eu me formei lá. Não sei porque eu cheguei lá. No primeiro ano, eu fui estudar inglês, e o inglês na Austrália é um inglês aquele assim, um pouco piorzinho. Imagina um mineiro falando, né? É o australiano falando inglês. Corta as coisinhas, assim. Minha família é mineira, eu brinco. Né? Eles falam tudo um cadinho, né? É o inglês do australiano lá em Perth. Aí eu aprendi lá. Então, eu entendo qualquer sotaque de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Isso foi muito bom. Né? Então, houve oportunidade. Eu falei assim, vi a possibilidade, né? E era uma escola australiana, no governo federal da Austrália. E eu falei, bom, se eu trabalhar tantas horas, eu vi estudante, se eu trabalhar tantas horas, eu consigo tanto valor, nananã. Cara, eu cheguei em março, na Austrália. Quando foi em novembro, eu passei. Eu precisava atingir um número de inglês, a escola que eu estudei, ela tinha um convênio com as universidades e com os cursos de técnicos, né?
E essa foi uma dica ótima do Fernando. Obrigado, Fernando. Porque aquela escola tinha esse convênio. Então, se eu atingisse um nível lá de inglês determinado, eu já entrava direto. Você foi para lá sem falar inglês? Eu achava que eu sabia. Sabe, brasileiro? Eu sei, né? Viajava, morava aqui em São Paulo. Não, me viro. Gente... Nada como a vida real, né? A vida real é O maravilhosa. melhor lugar para você aprender é onde você vai praticar. Exatamente. Olha, gente, eu passei cada coisa, mas foi maravilhoso. E assim, assim, quando eu acho que uma coisa da minha personalidade, eu sou assim, eu vou fazer isso e eu vou fazer. Eu não sei, eu não quero saber. Eu vou fazer. Eu gosto muito do Bob Proctor, né? Eu amo, assim. O cara é fera. E ele fala muito do passado dele, como ele era, e eu me identifico muito, porque era uma coisa bem parecida. E assim, eu vou fazer. Eu tô aqui, eu vou fazer. Eu tenho uma razão para eu estar nesse lugar. Cara, olha, eu lavei banheiro, eu limpava escritório, eu trabalhava de garçom nos estádios de futebol de footy, né? Que é um futebol deles que eles jogam com as mãos e com os pés. De final de semana, de garçom, derrubei bandeja no presidente lá do negócio do... Nossa, gente. Pagou uns micos, se virou. Muita coisa. E assim, do rugby, que é muito forte o rugby lá, que era muito legal. Eu trabalhava nas functions, que são os eventos no final dos jogos, nos estádios. Trabalhei de glasser. Glasser é o cara que pega copo na balada e só faz isso. Então saía, né, desse outro trabalho e ia trabalhar de glass. E os australianos são altos, gente. Tipo assim, né? Bom, eu tenho 1,79, mas eu falo 1,80, tá? E aí eu tinha que passar no meio da balada com aquele negócio. Era pesado, que pegava aqueles copos de pint, assim, de cerveja. Eu tentei, sabe? E pizzaiolo, virei pizzaiolo lá, quando não estava melhor o inglês. Aí virei pizza maker. Aí eu fiquei me achando. Nossa, agora eu sou pizza maker. E fazia pizza, nananã. E fui me virando, né? E, sabe, muito legal. Eu acho que quando a gente se abre para as oportunidades, a vida te coloca as pessoas certas, sabe? Muita gente, pessoas certas, chaves que me ajudaram. Nossa, eu sou assim, muito grato a essa minha experiência. Eu acho que quem puder ter uma experiência fora do teu país ou fora do Brasil, se estiver, vá. Porque não tem como uma pessoa, o mínimo você pelo menos melhorar como um ser humano, né? E é legal que você falou, fora do país, porque na verdade essa experiência você consegue viver aqui na tua comunidade. O problema é que você não se permite. Porque você está tão preso, né? Você está tão preso a pessoas, a regras, ao que os outros vão pensar. Exato. Só que quando você sai, acabou. Aqui ou eu aceito, né? Porque aqui não tem orgulho, como você falou, tem banheiro, copo, aqui não tem orgulho, aqui eu preciso viver. Não tinha como, eu tinha que pagar. É a melhor forma de você realmente viver. E lá, como estudante, tem um determinado... você não pode trabalhar como os outros, tem um número de horas. Você trabalha 20 horas semanais. Acaba que, assim, o governo australiano, ele faz uma vista grossa. Ele sabe que todo mundo trabalha mais. Mas ninguém fala disso e tudo bem. Mas a regra, 20 horas, porque você é estudante. Né? Então eu estudava de manhã, eu entrava na aula de inglês às 8, saía às 4 da tarde, ia para o escritório fazer as limpezas dos escritórios, final de semana ia para o estádio. Depois consegui ser pizza maker, que meu inglês estava um pouco melhor. O que mais que eu fiz que eu lembrar? Nossa, limpei casas. Gente, australiano, nós somos um país muito limpo. O brasileiro é incrível, a gente é muito limpinho, né? E assim, e aí eu fui porque o meu objetivo era, eu vou entrar nesse curso. Dá para acontecer. Só que eu tinha que ter um nível de inglês em 7 meses. Consegui, passei, apliquei, me aceitaram. E no ano seguinte eu estava lá, assim, era só australiano, só eu de latino, né? Não tinha nem chileno, não tinha nada, era eu. No curso era o prédio de comunicação, né? Lá do Central Metropolitan, que chama TAFE, né? Que é um curso técnico deles lá, que é assim, é surreal.
é uma universidade, assim, é surreal a estrutura, porque o australiano, assim, geralmente os países de primeiro mundo, né, principalmente a Austrália, o garoto, o menino quando sai do ensino médio, ele não vai parar a faculdade, há uma cultura de ele se experimentar, então ele vai para um curso técnico, né, ter acesso, e ele faz o curso técnico e o que acontece, o mercado de trabalho te absorve. Ele vai trabalhar, ele vai ter emprego, ele vai ganhar bem. Universidade é se ele realmente quer mesmo. Uma pós-doutorado é se ele tem um talento, um dom, sabe? Não é uma coisa exigida. Não é só para status. Não é, né? Porque a sociedade deles já são tão organizadas, tem dinheiro. Então, se ele for um garçom a vida toda, ele vai ter carro, ele vai ter casa, ele vai viajar, ele vai ter acesso. Tanto é que o prédio que eu morava na cobertura do desembargador. Um casal maravilhoso da Nova Zelândia. A gente pegava ônibus junto, né? A gente foi conversando, um querido, né? Chamava a gente. A gente era estudante, eu era pizza maker, a minha amiga trabalhava no butcher, na açougue, cortava carne. Tá lá até hoje, a Márcia. Entendeu? E aí, sabe? E, cara, então era muito legal. Então, o que acontece? O Brasil, infelizmente, nós somos um país, uma cultura muito fechada, né? Nós somos isolados, falamos uma língua que é só aqui que fala, então isso dificulta muito, né? Tanto é que lá, quando eu morei fora, os australianos, puxa, mas eles gostavam, que legal, brasileiro, gente, brasileiro é bem-vindo em qualquer lugar. Você falou, eu já não paguei táxi na Austrália porque eu era brasileiro. Entrei num táxi atrasado para ir trabalhar na pizzaria, e era porque era Copa, né? Morava lá. Isso aqui conversando, e o taxista, ok, e eu, ok, não, sou brasileiro, não precisa pagar, aqui é a minha casa, eu já vou virar aqui. Não, Brasil, free. Eu falei, gente, mas todo lugar do mundo que eu vou, você fala que é brasileiro, o pessoal abre as portas. E nós temos uma autoimagem muito ruim de nós mesmos, porque dentro do Brasil nós só convivemos com nós mesmos. Quando a gente quebra a barreira e tem a oportunidade de ir para fora, né, em países, principalmente países de primeiro mundo, você tem a oportunidade de ver com várias nacionalidades. E aí você vê quem é, como... Eu aprendi a ser brasileiro fora do Brasil. Não, uma coisa legal que você falou, e que acontece realmente muito, né? A gente fala muito mal, né? Na verdade, o brasileiro fala muito mal de si próprio. Sim. E a gente é condicionado a isso, porque a gente já escuta políticos... fazendo esse caminho. É feito para ser assim. Você vê, um americano tem um monte de coisa errada lá, mas ele não vai falar. É mais ou menos igual a mãe, que sabe todos os defeitos do filho, mas não fala para ninguém, meu filho é perfeito. É maravilhoso. Aqui não, aqui no Brasil, né? Não, a mãe, não a mãe brasileira, mas nesse formato, é aquele negócio. Meu, você se autocritica, você se joga para baixo, porque quando você está falando mal do teu país... Né? Assim como as pessoas falam mal da geração delas, dos ancestrais, né? Você não escuta a pessoa falando assim, meu tataravô, cara, ele era muito inteligente. Ele fala, não, meu tataravô era um cachaceiro, né? Meu tataravô brigava, batia na mulher. Você não escuta as pessoas falando, né, da ancestralidade, jogando para cima. Né? E quando você fala isso, né, você está se jogando para baixo também. Sim. Né? É aquele negócio, você está se enterrando junto, porque é o sangue que está correndo aqui. Exatamente. Assim como do país. Né? A gente tem que ser mais nacional, mais nacionalista, como era antigamente. Total. Antigamente, criticavam tanto, mas é aquele negócio, sempre que você ia para a escola, você tinha que cantar o hino, você tem que jurar a bandeira, você tinha tudo, para quê? Para exatamente você ter orgulho de onde você está. Hoje as pessoas não têm orgulho. Eu acho que você tem, por exemplo, eu estudei numa escola lá no interior de São Paulo, que eu tinha aula de música, e todo semestre era a professora no piano, ela nem olhava para o teclado, ela olhava para o piano, e você tinha que cantar, era a prova oral do hino, e cada semestre era um hino. Era a prova oral, ela no piano, e na outra prova semestral, era a escrita. Eu estudei nessa época, né? Mas ele cantava todos os hinos, bandeira, da Marinha, então, todos. Era no piano, e assim... Então, assim, o Brasil, ele tem uma desconexão com o próprio passado, né?
E isso e venera demais o do outro lá fora. Como nós mesmos somos seres humanos, nós fazemos muito isso, entendeu? E uma coisa muito engraçada, por exemplo, lá quando eu estava na Austrália, até os países que eu passei, as outras comunidades, eu percebia que as outras comunidades não falavam mal do próprio país, nunca. E a única comunidade que falava mal de si mesmo era do Brasil. Tanto é que tem uma época eu tinha amigos brasileiros, né? Aí comecei a fazer um pouco mais. Você não faz tanta amizade com um australiano ou anglo-saxão, eles são mais fechados, né? É um outro tipo de abertura. A gente já é mais espaçoso, a gente conhece uma pessoa no outro dia, a gente já está na minha casa. Isso, nós somos assim, né? Não é bom nem ruim, é uma característica cultural, né? Então, e aí eu via isso, falei, gente, que coisa, né? Isso me incomodou muito nessa época. Por que só a gente... Porque Brasil, assim, eu falo mal, mas só eu posso falar mal do meu país, né? Porque se alguém fala mal do Brasil também, peraí, quem fala mal aqui sou eu. Mas tá cheio de gente que se falar mal acompanha e exatamente. Joga uma gasolina em cima. Exato. Eu tenho várias críticas referente ao Brasil, à cultura do Brasil, total, entendeu? Mas é a minha pátria, é onde eu nasci, é onde os meus ancestrais vieram, tá? E assim, tem coisas que eu não me identifico mesmo, e tem coisas que realmente me identifico, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou bem brasileiro, né? E parece, quando eu estou fora do Brasil, isso fica mais evidente, porque eu amo a comunicação, eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber, o outro me interessa muito. Eu sou de gaveta, sabe? Abrir as gavetas. Eu sou da gaveta. Eu quero saber de você. Me conta, entendeu? Eu conto. Então, isso foi uma dificuldade. Isso é um grande aprendizado. Total. Uma forma de aprender, assim. Exato, total. E me identifico muito com a cultura, né, australiana. Algumas coisas eu já surfei melhor, né? Por alguns outros lugares que eu já passei, né? Eu acho que eu não sou aquele que viaja. Eu preciso comer um arroz, um feijão. Se eu nunca mais comer, para mim tá tudo certo. Eu também não tenho. Eu não quero saber, eu quero saber da comida do lugar. Entendeu? Explorar, né?